A gente segue agora para assuntos nacionais, da política nacional, porque o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lançou hoje sua pré-candidatura à presidência da República. Já temos pré-candidato, hein? Quem chega com informações é o André Anelli. Conta pra gente, Anelli, como é que foi esse encontro do Ronaldo Caiado? Quem estava presente? Quem é que faltou no lançamento de sua pré-candidatura? Pois é, Kobayashi, conforme a gente já vinha antecipando nos últimos dias na programação aqui da Jovem Pan, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lançou então a pré-candidatura dele à presidência da República pelo União Brasil, mas sem o apoio completo do partido. Isso porque alguns membros do partido acabaram manifestando, pelo menos nesse primeiro momento, apoio ao presidente Lula. É o caso de Celso Sabino, ministro do Turismo, e também Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Até mesmo o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, disse ainda que é um pouco cedo para que haja então qualquer tipo de lançamento de pré-candidatura à presidência da República. Mesmo assim, mesmo com essas ausências, o governador do estado de Goiás manteve então aquilo que vinha prometendo nos últimos dias, manteve inclusive toda aquela previsão de lançar a candidatura dele nesse dia 5 de abril e fez esse lançamento então em Salvador, na Bahia, fazendo críticas diretamente ao governo Lula e se colocando então como um opositor do atual governo. O governo Lula não tem plano de governo, ele não sabe para que ele veio. E veja o que é mais grave, a população do Brasil, na hora que ele implanta uma taxa de juros de 14,25, a hora que ele implanta um processo inflacionário no país, aí ele toma duas medidas, que é característico do incompetente e de quem não gosta de trabalhar: passar a responsabilidade para os estados e para os prefeitos. O problema da cesta básica é problema dos estados e dos prefeitos. Pelo amor de Deus, Lula, você não dá conta de governar, deixa a gente chegar lá, tomar conta desse país e botar comida na mesa do cidadão, ele podendo comprar na sua gôndola no supermercado. E apesar das ausências que eu citei agora há pouco de alguns então ministros que fazem parte do governo Lula, houve também manifestações favoráveis a Ronaldo Caiado. É o caso do deputado federal Baleia Rossi, que usou as redes sociais para dizer, abre aspas, é absolutamente saudável para a democracia que nomes importantes como o Ronaldo Caiado se coloquem à disposição do país. Nesse sentido, desejo boa sorte ao governador que lança na sua pré-candidatura presidencial hoje. Junto com Daniel Vilela, Caiado tem feito um governo muito bem avaliado em Goiás. Portanto, tem o que mostrar ao Brasil, fecha aspas, citando então Baleia Rossi, que Ronaldo Caiado tem pelo menos 86% de aprovação como governador no estado de Goiás e aparece dessa forma, então, como o governador mais bem avaliado do país. E apesar desse discurso que a gente ouviu agora há pouco, de se colocar na oposição ao governo Lula, Ronaldo Caiado também fez críticas veladas a Jair Bolsonaro, fazendo, então, elogios ao sistema eleitoral e na confiabilidade das urnas eletrônicas, uma manifestação diferente, então, daquela que vinha adotando Jair Bolsonaro nos meses finais do governo dele em meados de 2022. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, com informações sobre o lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado. José Maria Trindade, já temos um pré-candidato à presidência no ano que vem, com um discurso forte do Ronaldo Caiado. E ele está apostando na sua aprovação lá no estado de Goiás, mais de 86% de aprovação. Como é que você vê, Zé Maria? Você conhece bem, né, o histórico de Caiado, que passou um bom tempo aí em Brasília. Passou. É um candidato em busca de um partido, né? Porque o próprio União Brasil, que a gente chama ironicamente aqui de Desunião Brasil, ainda não abraçou essa candidatura. O partido continua dividido ali entre o antigo PFL, né? E o DEM, né? Que veio exatamente dessa linha, e o PSL, que é aquele partido que elegeu pela primeira vez o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O PSL que não tinha... Os dois se uniram e formaram esse União Brasil. Então há dificuldade partidária.
Ronaldo Caiado decidiu, é candidato à presidência da República e quer representar exatamente esse lado da direita que anda um pouco ali congestionado. Existem muitos candidatos. Me disse o governador de Minas, Romeu Zema, de que eles conversaram e se entenderam, os governadores, de que um apoiaria o outro quem estivesse melhor nas pesquisas. Há um certo desapontamento com Ronaldo Caiado com relação a esse desempenho nas pesquisas, né? Ele já está colocando a candidatura dele há muito tempo e roda o país, vai em busca de formadores de opinião, em busca do agro, a origem dele. Ele fundou a UDR quando não se defendia o proprietário de terras rurais, defendia o MST. Ele teve a coragem de criar a UDR e foi atrás dos fazendeiros e organizou as cooperativas e principalmente os sindicatos patronais, né, os sindicatos da área rural, o patronal. Só existia o sindicato do trabalhador rural. E aí agora ele já foi deputado, já foi senador, já foi governador 2 vezes e tal. Então agora ele decidiu que é candidato à presidência da República ou nada. Ele já foi candidato à presidência da República. Então é sim um pré-candidato e nós vivemos com esta hipocrisia da legislação brasileira. Ele não pode pedir voto e nem pode falar que é candidato. Se ele colocar assim, é crime eleitoral. Então, ele é pré-candidato. Inventaram essa tal pré-campanha para explicar isso aí. Quero saber também a sua opinião, Gustavo Segré, porque o evento contou com pessoas importantes do União Brasil. Apesar de não ter esse fechamento, né? O União Brasil é um partido relativamente novo a partir da junção dos outros 2 partidos que formaram esta sigla, mas teve Sérgio Moro, teve ACM Neto, lá que era o anfitrião de alguma maneira, né? Além de outras pessoas importantes do partido prestigiando esse evento. Você acha que ele consegue dobrar a liderança do partido para ter sigla? Eu acho que não, mas é a 4ª pré-candidatura, lançamento 4 vezes, já fez 4 vezes o lançamento da sua pré-candidatura. Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar da primeira, que foi um almoço com o Grupo Voto, e que ele já lançou a candidatura, e ele falou que era pré-candidato e lançava com muito tempo de antecedência, foi no ano passado. Até porque ele fazia parte de um estado que tinha apenas 4 milhões de eleitores e que ele não era conhecido a nível nacional. Então isso explica por que o lançamento, de novo, da pré-candidatura no estado da Bahia. Sérgio Moro estava aí presente, não tinha uma cara dizendo estou aqui convicto de que eu estou aqui lançando a pré-candidatura do meu parceiro aí do União Brasil, mas o Gustavo Lima parece que não estava. Então, eu lembro que foi lançado, inclusive, a ideia de uma chapa conjunta, depois o Gustavo Lima saiu dizendo que apoiava o Caiado, mas que ele não estava ainda determinado se ia participar ou não. Tem um monte de gente que está lançando pré-candidatura, alguns fazem até piadas com essa pré-candidatura e depois era para vender livros. Tem um monte de gente que lança pré-candidatura. Em qualquer momento lançamos uma chapa, Piperno e eu, para pré-candidatura também, então já somos mais um que lança pré-candidatura por todos os lugares, mas sem partido não vai ter candidatura ninguém. Então precisa um partido. Eu acho que a União Brasil não será o partido de Caiado. Ô, Fábio Piperno, já que você foi citado, quem seria o cabeça de chapa aí nessa dobradinha Segré e Piperno? E a sua opinião também sobre o Ronaldo Caiado? Olha, quero dizer para você o seguinte, né? Eu jamais fui filiado a partido algum, eu só aceitaria candidatura independente. Agora, o Ronaldo Caiado, realmente esse lançamento para a candidatura dele, como bem lembrou o Segré, né? Fazendo uma alusão aí à candidatura fake do Felipe Neto, o Ronaldo Caiado hoje ele deu menos audiência do que a candidatura fake do youtuber, né? E me fez lembrar um vídeo que eu assisti outro dia sobre um dos debates da eleição para presidente de 1989, quando Lula e Caiado concorreram. E aí tinha lá um momento tal, em que o Caiado queria que o Lula fizesse uma pergunta para ele. Os dois estavam lá, né, trocando aí algumas cotoveladas no debate, e o Lula fala: Caiado, tá bom, quando você tiver 1,5% nas pesquisas, eu te faço uma pergunta. Talvez a provocação do Lula continue valendo, porque realmente a audiência dessa pré-candidatura Caiado continua muito baixa, a começar pelo próprio partido. União Brasil, você citou políticos aí de 3 estados, né? O Alcolumbre, o Celso Sabino, o Juscelino, e nenhuma dessas sessões estaduais certamente vai marchar com
com o governador Ronaldo Caiado. O fato é que talvez ele procure aí uma outra sigla, alguma outra agremiação, ou então esteja fazendo esse movimento todo para, quem sabe, se classificar como vice de alguém, né? Fecha, Langani. Vou fechar, mas você sabe que o Piperno falou que nunca se candidatou, ou melhor, nunca se filiou a nenhum partido, mas esses dias ele me confessou que, poxa, Alan, será que eu tenho algum espaço lá no PL? Conhece a turma lá? O que dá para fazer? Falou baixinho, você falei, Piperno, é difícil. Hoje é 4 de abril. Tá. Hoje é 4 de abril, hoje não é 1º de abril. Agora, brincadeiras à parte, eu concordo muito com o que o Piperno trouxe em relação à dificuldade do Caiado decolar e com o que o Segré falou aqui também, né, do partido dele. União Brasil, ele tem mais divergência ideológica do que a gente aqui no 3 em 1, né? É um partido com vários segmentos, né, políticos, tem gente à esquerda, tem gente à direita, tem oposição, tem governo, então ele não tem nem a unidade do seu partido, já começa com essa complicação. Além do que, ele precisaria herdar os votos de Jair Bolsonaro, caso de fato se mantenha a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. E a gente não sabe para onde irão esses votos. Até agora ele não decolou, ele precisa também ter o desafio de ser mais conhecido nacionalmente. Ele faz até um bom governo no seu estado, tem uma popularidade alta, mas como daí escalar isso em nível nacional é bastante complicado. Agora, lança novamente a sua candidatura, talvez, né, reforce o seu nome aí como, acho que foi o Piperno que falou, vice, né, para um outro cargo, mas não a presidência da República. Lembrando que ele também está inelegível por força de uma decisão da Justiça Eleitoral lá de Goiás, né, em relação ao que teria sido um abuso do poder político na campanha eleitoral para a Prefeitura de Goiânia, quando ele tinha um apadrinhado, diferentemente do apadrinhado do Jair Bolsonaro. Foi ali que ficou mais nítido, pelo menos ficou mais público o status do Ronaldo Caiado de divergente do ex-presidente Jair Bolsonaro, né?